Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos entrando, vamos aguardando o pessoal entrar. Para quem já está aqui com a gente, sejam bem-vindos. Vão enviando aí o convitinho através do aviãozinho para que outras pessoas participem com a gente. Envie aí para os seus amigos, familiares, para que estejam hoje aqui com a gente nessa live tão especial. Boa noite. Para quem estava com saudades da nossa série de lives, bem-vinda à Longevidade com Qualidade. Estamos aqui com a live hoje com um gostinho de quero mais e vamos ter hoje um bate-papo muito especial. Envie aqui pra gente também um coraçãozinho para eu saber se meu áudio tá legal, se tá dando para me ouvir bem. Vamos interagindo pra gente saber se vocês estão gostando da live. Isso aí, vai chegando pessoal. Bom, para quem já está aqui, enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Bom, primeiramente é um prazer muito especial estar aqui com vocês, apresentando essa live, nesse desafio dado pela Júlia, pelo Vinícius, que são os cofundadores da Bem Te Quero 60+. Boa noite! E hoje eu estou aqui então com esse desafio de apresentar essa live. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bianca, eu sou gerontóloga e atuo aqui na equipe da Bem Te Quero 60+, juntamente com o Vinícius e com a Júlia. E eu atuo na parte de analista do sucesso do cliente. Então, eu faço toda a parte de suporte e também auxilio para que vocês tenham a melhor experiência e usabilidade na nossa plataforma. Então, vamos chegando. Hoje nós vamos ter uma live muito especial com um bate-papo com um tema muito importante, na qual a gente vai tratar sobre questões relacionadas à autonomia, independência e também a melhora da qualidade de vida, através da nossa terapeuta ocupacional, Larissa, que já está aqui conosco. Larissa, já vou enviar um convitinho para ela entrar aqui com a gente, para que ela se apresente. Vamos esperar um pouquinho mais de gente chegar aqui com a gente na live. Larissa, se você quiser já me mandar um oi por aqui, me enviar um convitinho para que eu possa aceitar e você entrar aqui e participar com a gente. Vão interagindo, podem fazer diversos comentários, perguntas, enviem dúvidas, opiniões aqui no chat, para que a live seja uma live bem tranquila, uma live bem gostosa da gente conversar e bater um papo. Vamos ver, a Larissa já está aqui com a gente. Vamos aceitar. Já está aqui. Vamos conectar. Oi, boa noite. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo jóia? Um prazer estar aqui com você. A gente que agradece a sua participação tão especial nessa live, de volta aqui para nossa série de lives, que ficou um tempinho escondida, né, um pouquinho parada, para dar um gostinho de quero mais, né, para ver se o pessoal sentia saudades. E hoje a gente voltou com tudo aqui com essa live super especial,
apresentando a Larissa, que ainda não tinha participado com a gente, né, de nenhuma live. E hoje ela vai fazer aqui um bate-papo comigo muito legal. Então, interajam bastante, mandam aqui as suas perguntinhas. Vou fazer o meu máximo para conseguir dar atenção para todo mundo aqui no chat. Então, quem for mandando, a gente vai conversando aqui durante a live. Então, não vamos perder mais tempo para a gente conversar do nosso tema super importante de hoje. Bom, então hoje eu estou aqui, né, com a Larissa Carvalho. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a sua participação, seu aceite em estar aqui conosco hoje. E eu gostaria que então você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, contasse um pouco da sua história, de como que a terapia ocupacional apareceu na vida da Larissa, e aí a gente vai tocando a live conforme o nosso bate-papo aqui. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu sou Larissa, né? Eu me formei em terapia ocupacional pela UFMG. A minha história começou com a minha avó, né? Minha avó sofreu um AVC e eu ficava durante as tardes com ela. E uma tia minha deixava algumas atividades, alguns exercícios para fazer com a minha avó, para ela voltar a escrever, para ela voltar à independência dela, voltar a fazer as atividades que ela gostava de fazer. Então, né, tudo começou assim. Eu fui entender só depois na faculdade, quando eu comecei a trabalhar com idosos, né? Então, finalizei minha faculdade, fui fazer residência em saúde do idoso no Hospital das Clínicas da UFMG. E também eu pude fazer um intercâmbio no Canadá, onde eu tive uma oportunidade de conhecer como que a tecnologia poderia impactar na vida de um idoso. Então, foram grandes oportunidades que eu tive e a gerontologia entrou na minha vida assim. Então, eu fui entendendo que aquela história lá no começo de ficar com a minha avó durante as tardes, ajudando ela na recuperação do pós-AVC, tinha tudo a ver com o que eu gostaria de fazer na minha vida, que era ajudar esses idosos a voltarem à independência e autonomia deles, né? Apesar de alguma doença, de algum, né? A gente fala hoje do Alzheimer ou de um AVC, Parkinson, independente de qual seja a doença ou comorbidade, esse idoso tem capacidade ainda de permanecer ativo, né? Então, essa sou eu e um pouquinho da minha história. É muito legal, é muito importante a gente ver como que vivências pessoais, né, situações do nosso dia a dia estão muito relacionados e atrelados a nossas escolhas profissionais, né, como isso também depois impacta, né, no como que você realiza o seu trabalho profissional, né, Larissa? Então você contou um pouquinho dessa questão relacionada, né, à sua avó, e uma vivência lá da infância, né, que depois está refletindo hoje na Larissa, que é hoje, né? Então, são valores ali bem importantes e que você leva para o seu profissional. Sim. Então, Isso tudo mesmo. isso vai impactar na forma como eu olho hoje, né, para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo e no acolhimento que eu dou, né, o que eu não pude fazer, o conhecimento que eu não tinha junto com a minha avó, eu era uma criança, né, e eu não pude dar a ela, hoje eu consigo fazer com os meus pacientes. Então, isso é muito gratificante para mim. Isso mesmo. Larissa já está com vários fãs aqui chegando com ela. Então, a gente sabe o quanto é importante um papel do terapeuta ocupacional. Muitas vezes a gente entende que ele existe, né? Então, assim, mas hoje a gente gostaria de deixar bem claro nessa live, né? Para as pessoas entenderem realmente como que o terapeuta ocupacional ele pode ajudar na melhora da qualidade de vida, no aumento da autonomia, independência, que são fatores tão importantes e ligados ali à funcionalidade, que é a questão de fazer as atividades de vida diária, né, estar ativo no dia a dia, que são questões que hoje estão primordiais. Em primeiro lugar, ali quando a gente fala, né, de um processo de envelhecimento, que a gente está tratando ali de qualidade de vida, bem-estar, né, e ter uma longevidade ativa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho com o pessoal, né, dessa questão, né, o que é a terapia ocupacional,
o que faz um terapeuta ocupacional. E você já contou um pouquinho das suas vivências, né, pessoais atreladas com a profissional. Mas o que que seria, né, o terapeuta ocupacional de uma forma bem clara para que hoje as pessoas saiam daqui sabendo o que é um terapeuta ocupacional, né, e quando eles podem buscar também. Então vamos começar com essa tradução para o pessoal, né, o que é um terapeuta ocupacional. Sim, eu sempre começo falando que nós somos seres ocupacionais, então nós desempenhamos inúmeras atividades ao longo do nosso dia, né? Então, desde a hora que a gente acorda, escova os dentes, sai para trabalhar, pega um transporte, até a hora que a gente vai dormir. Então, a gente desempenhou ali inúmeras atividades. Então, a gente está envelhecendo, só que a gente está envelhecendo, só que não com qualidade. Então, imagina a vida de um idoso que vai perdendo algumas capacidades, sejam elas físicas, cognitivas, emocionais. Então, o terapeuta ocupacional, ele vem para resgatar, para reabilitar ou para manter esse idoso mais ativo por mais tempo possível, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele está onde o idoso está. Então, se ele gosta de realizar alguma atividade fora de casa, o terapeuta ocupacional vai estar de fora com ele, né? Ele vai estar, se ele gostar de ir num café, ele vai no café com ele. Se ele quiser usar o banco, a gente vai ao banco com ele, né? Se ele quiser manter, por exemplo, a capacidade de dirigir, a gente vai trabalhar em cima dessas atividades que ele deseja ou que ele precisa realizar. Então, ele usa, o terapeuta ocupacional usa a ocupação como um meio de reabilitar, né? Então, não é só ocupar o tempo, né? Então, é trazer o que é importante para ele fazer para que ele possa viver a vida dele mais plena e com qualidade de vida, né? Então, é esse o nosso objetivo. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, do AVC, da minha avó, né? Ela gostava de cozinhar, ela gostava de mexer com as plantas, ela gostava de jogar baralho. Então, se isso é importante para ela, é justamente nessa atividade que a gente vai trabalhar, né? Então, ela precisa, para jogar um baralho, de uma habilidade cognitiva, de planejamento, de raciocínio, né? Então, se ela perder essa capacidade, por exemplo, a gente pode trabalhar as funções de atenção, de memória, de raciocínio, dentro da atividade que é importante para ela, né? Então, se ela gosta de cozinhar e ela perdeu os movimentos da mão ou ela está com uma fraqueza muscular por algum motivo, a gente vai para a cozinha com o paciente, né? Então, a gente vai fazer uma análise dessa atividade. Então, a gente pode fazer adaptações se for necessário, né? Ela precisa de uma colher com um cabo engrossado. Ah, ela precisa de uma panela elétrica, porque talvez ela esteja esquecendo de desligar o fogão, que avise. Ela precisa de alguma adaptação na casa de tecnologia. Então, a gente vai analisar a atividade, o ambiente e a pessoa, né? Então, é nisso que a gente trabalha. Se a gente observar que é uma dificuldade de questão física, nós vamos trabalhar, então é força que está faltando, é coordenação. Não, peraí, se eu modifico essa cozinha, se eu coloco uma adaptação aqui, isso já funciona para ela, né? Ou é esquecimento, ela não consegue planejar o que vem primeiro. Primeiro eu vou cortar os alimentos, depois eu vou colocar na panela. A gente pode criar ali com figuras para que a pessoa lembre qual é a sequência para fazer um café que seja, né? Montar ali um sanduíche no final da tarde. Então, o nosso objetivo final é que ela mantenha essas atividades, as ocupações dela do dia a dia, né? Por mais tempo possível. Então, acho que eu dei aí uma pincelada do que a gente faz. E super, uma fala sua muito importante, né, é essa questão de considerar o desejo, né, considerar as atividades que para aquela pessoa é importante, foi importante no passado, por exemplo, que hoje ela quer resgatar ou por um momento da vida não conseguiu resgatar, né, então é considerar desejos, considerar habilidades que ela tem e potencializar, né, então e tudo isso atrelado à autonomia e independência, né? Que são dois fatores primordiais para a gente ter uma longevidade ativa e saudável. Então, eu acredito muito que, assim,
trabalhar desde já é muito importante. E se acontece algum acometimento, alguma doença, como você deu o exemplo de algum AVC, algum tipo de demência também, né, que existe um profissional que vai trabalhar, né, essas questões, que vai proporcionar um tratamento que a gente chama de tratamento não farmacológico, não medicamentoso, atrelado muitas vezes a um tratamento medicamentoso, e que vai potencializar e proporcionar mais bem-estar para essa pessoa. E quando você cita, Larissa, por exemplo, esses tipos, né, de acometimentos, como um AVC, algum tipo de demência, o terapeuta ocupacional, ele pode atuar antes de acontecer, como uma forma de prevenção. Então, pensando ali que o terapeuta ocupacional ele pode agir para prevenir algumas doenças. Então, se você pudesse citar, por exemplo, de que forma o terapeuta ocupacional ele trabalha na prevenção e promoção da saúde também. Eu acredito que é um aspecto que o pessoal gostaria muito de saber. Sim, a gente pensa na prevenção porque o envelhecimento por si só já traz alguns declínios, né? Que são naturais. Então, a gente não quer que esses declínios afetem a funcionalidade, que é a capacidade de desempenhar aquelas atividades, né, cotidianas, sejam elas qual for que o paciente goste ou queira fazer, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar em estratégias de estimulação cognitiva. Um idoso que se aposentou e ficou por longos períodos, como por exemplo na pandemia, né? Eu tenho alguns idosos que ficaram por 2 anos sem nenhum estímulo social, cognitivo, físico. Ficaram 2 anos restritos ao ambiente domiciliar. E isso impactou, né? Teve um impacto na memória. Pode ser que não seja ainda uma demência, mas a gente tem que prevenir isso. Então, os estímulos cognitivos, os estímulos físicos, né? A inserção de atividades significativas, a melhoria dessa rotina para o idoso pode prevenir aí algumas doenças, né? Então, a gente tem um equilíbrio ocupacional, que é isso, a gente sai de uma vida totalmente cheia de trabalho e aí a gente se aposenta e as atividades ficam perdidas, né? A rotina social, a pessoa não tem um estímulo cognitivo porque ela não conversa com ninguém, ela não sai de casa, ela não faz uma atividade física. Então, o terapeuta ocupacional chega para organizar isso tudo, né? Para que ele tenha equilíbrio, para a gente prevenir. Então, mais no sentido de orientação para essa família, para esse idoso, de como que ele pode fazer isso, que ainda é possível manter algumas atividades ou resgatar outras, né? Que às vezes ele nem sabe que gosta ou ele pode descobrir novas atividades. Isso também é possível, porque a gente pensa, o idoso não vai fazer mais nada, ele não vai aprender mais nada. E a gente sabe que ele tem capacidade de aprender, ele tem capacidade de contribuir socialmente de outras maneiras que não sejam pela via do trabalho, né? Pode ser pela via do voluntariado, enfim. A gente vai tentar organizar isso, trazer essa rotina e essa organização para que ele tenha um senso de propósito também, de bem-estar, de utilidade, que isso vai se perdendo, né? Então, é uma maneira também de prevenir adoecimento. Estar ativo na sociedade também previne, né? E Com os certeza. estímulos cognitivos que a gente pode trazer para a rotina também. Exato, exatamente. Essa questão, né, da mudança dos papéis sociais que acontecem, né, com a chegada da aposentadoria, muitas vezes, com a parada, né, do trabalho, e que às vezes o maduro se vê ali perdido, igual você falou, né? Então, você vê às vezes tem caminho, né, e nesses tem caminho começa muitas vezes a adoecer. Né? Então, adoecer no sentido de ter alguns sintomas depressivos, ficar mais afastado socialmente, e a gente vê o quanto isso prejudica. Né? A gente viu num cenário de pandemia, né? Num cenário ali de Covid, quanto isso impactou diversos, né, papéis ali, e como existe, e como é bom saber que existe, então, um profissional para lidar com isso, para mostrar para esse maduro, para esse familiar, né,
como que ele pode evitar, né, chegar ali no momento da aposentadoria e chegar de forma positiva, né? Então, mostrar o lado bom, né? Eu acredito que o terapeuta ocupacional, ele vem também para isso. É para mostrar que nas fases da vida, nas diversas fases, mas principalmente na maturidade, o como que ainda existe o protagonismo. Então, essa fala sua foi bem legal e bem importante em relação à mudança dos papéis sociais e como que o terapeuta ocupacional pode trabalhar também em cima disso. Muitas vezes as pessoas não sabiam dessa questão e que é uma questão que vai chegar para todo mundo, né, um dia. É muito legal, Larissa. E aí, né, a gente contando um pouquinho já disso, a gente pode falar em benefícios. Que benefícios, se você tivesse que citar ali, 3, 4 benefícios principais que o trabalho do terapeuta ocupacional pode proporcionar para o maduro, né? Tanto para o maduro como para o seu familiar também. Sim. O principal que a gente sempre fala, né, que é a autonomia e independência. Mesmo que você não seja capaz de desempenhar alguma atividade, de fazer alguma coisa, você ter autonomia, ter escolha, né? Então, a gente é agente principal da autonomia do idoso. A gente luta por isso o tempo todo. Né? A nossa profissão Uhum. está o tempo todo olhando para isso, de olhar para o que ele gostaria. Né? A gente vai ouvir a família, mas o principal, né, a prática é centrada no cliente, no maduro. Então, Uhum. autonomia e independência em primeiro lugar. Né? Outra coisa é na mobilidade. Né? Tirar esses idosos da TV, que é uma atividade passiva. Né? É uma atividade passiva. As pessoas acham que estão recebendo estímulo, mas na verdade não estão. Né? A TV, muitas vezes você vê os idosos parados na frente da TV e acabam dormindo, acabam ali nem sabendo o que está passando. Então, a gente precisa de estímulos, sair um pouco do sofá, sair um pouco da TV, estímulos de mobilidade e também cognitivos, a melhora da memória, né? Precisamos trabalhar essa memória. E Uhum. também, né, uma questão importante é que os cuidadores, que os familiares sejam orientados por um profissional, né? Que esse Uhum. idoso seja visto por um profissional de terapia ocupacional que possa fazer uma avaliação da funcionalidade dele, do ambiente dele, né? Como que a gente pode prevenir desde quedas ou de questões cognitivas naquele ambiente. Esse ambiente pode ser rico de estímulos, ele pode ser um ambiente ruim para se ficar, né? E pode trazer impacto no humor desse idoso. Né? Então, as famílias precisam de orientação, que coisas simples, mudanças simples no dia a dia, na rotina, no ambiente, nas atividades, como estimular. Né? Então, às vezes a família leva um monte de, ele está esquecido, então vamos dar um monte de palavra cruzada. Será que é mesmo esse estímulo? Então, o terapeuta ocupacional pode orientar essa família. Qual é o melhor estímulo para este idoso? Não é o mesmo para todo mundo, né? Não é baixar na internet um monte de atividade cognitiva e entregar para ele fazer, né? Então, tem que ser atividades que sejam singulares para cada um, individualizada. Então, eu acho que dos benefícios esses são os maiores: autonomia e independência, na mobilidade, para melhorar a memória, a atenção, o estímulo cognitivo e a orientação e acolhimento desses familiares, que muitas vezes ficam perdidos com um diagnóstico, com alguma fala de um profissional de saúde que ele não entendeu. Então, a gente vai fazer essa tradução, essa orientação para essa família. Muito importante. A gente teve um comentário aqui, né, que é bem legal de trazer, que o Edu, ele disse assim, que a terapia ocupacional, ela traz vida para a vida das pessoas, né? Então, é o que a gente estava falando, o protagonismo, trazer, né, questões ali que para a pessoa têm importância, que ficou esquecida, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele possibilita, né, que essas questões elas estejam em primeiro lugar, não sejam esquecidas.
que fiquem para trás, muitas vezes. Então, acho que esses benefícios é o que hoje todo mundo quer, né, quando quer chegar na maturidade com qualidade, né? E pensando também nesse sentido dos benefícios, todo mundo quer ser beneficiado, né, quando chegar na maturidade. Existe um momento certo para buscar um terapeuta ocupacional? Então, assim, tem um momento da vida, uma idade, algum marco, alguma coisa que acontece que a pessoa fala assim, olha, agora eu preciso procurar um terapeuta ocupacional, né? Sim. A gente fala que é quando a gente observa que tem algum impacto nas ocupações. Então, Uhum, seja isso, um impacto na vida social, na vida emocional. Então, eu me aposentei e já estou aqui há muito tempo sem nenhuma atividade. Eu não consegui sozinho, me encontrar nas atividades significativas. Pode ser um momento de, buscar um terapeuta ocupacional. Eu tive um uhum. impacto por alguma doença, por algum trauma, por alguma hospitalização e eu tive um declínio na minha funcionalidade. Eu perdi a capacidade de fazer tarefas que eu fazia sem dificuldade nenhuma. Então, opa, antena ligada. Então, a gente tem que ir atrás de um terapeuta ocupacional. Porque se antes eu conseguia cozinhar sozinha, ir ao mercado sozinha, eu conseguia fazer todas as minhas tarefas fora de casa e por algum motivo eu não estou conseguindo mais, tem um impacto na vida cotidiana. Então, antena ligada. Eu estou observando o meu familiar ou eu mesma, um esquecimento, uma desatenção, né? A pessoa está um pouco repetitiva, hora de chamar um terapeuta ocupacional, né? Então, são alguns sinais que a gente pode ficar atento, tanto para a gente quanto para os nossos familiares, que pode ser o momento de acionar um terapeuta ocupacional. Então, eu sou suspeita para falar, obviamente, né? Mas pensando aí na qualidade de vida, não que você vai precisar ficar acompanhando com um terapeuta ocupacional por muito tempo, mas que você faça uma consulta, que você receba uma orientação, isso já vai ser de grande ajuda. Com certeza, com certeza. Essas foram as dicas ali que o pessoal já tem que deixar bem anotado, tanto para si mesmo, como para algum familiar, algum amigo, né? E pensando nesse sentido também que você falou em relação a ficar com a antena ligada em relação a alguns sinais. Você citou alguns sinais, por exemplo, em relação à memória, à perda da funcionalidade. A gente sabe que está atrelado muitas vezes a um tipo de demência, né? E como a gente está próximo ali da data da conscientização da doença de Alzheimer, né? Eu acho que seria importante a gente citar aqui também para o pessoal esse trabalho do terapeuta ocupacional junto, né? Juntamente a contribuir e trazer uma melhora no bem-estar de pacientes que já possuem um diagnóstico, por exemplo, uma doença de Alzheimer, né? A gente teve até uma pergunta na nossa caixinha de interação do Stories hoje, que vai no caminho desse assunto. Eu até gostaria de trazer para a gente debater um pouquinho aqui, que é a seguinte questão, né? Como é a atuação do terapeuta ocupacional em pacientes com doença de Alzheimer em estágio inicial? Então, como que funciona na prática? Como que funciona o seu trabalho com esses pacientes em estágio inicial. Então, a família ela identificou, já foi dito um diagnóstico, mas o paciente está ali no seu estágio inicial da doença. Como que o terapeuta ocupacional pode contribuir para um equilíbrio, para uma melhora das potencialidades das habilidades dele? Então, eu gostaria que você citasse um pouquinho também para o pessoal entender como que é o trabalho com esses pacientes. Sim. Então, pensando na fase inicial, a gente vai fazer uma avaliação cognitiva e também funcional de como que está o desempenho, o que, que essa perda de memória, de atenção, está impactando no dia a dia desse idoso.
né? E como que a gente pode manter as atividades dele por mais tempo possível? Então, toda essa avaliação, um diagnóstico terapêutico ocupacional, que a gente chama, que a gente vai fazer. Com essa avaliação, com uma conversa com a família e com as demandas dessa família também, né? De segurança, pensando também em prevenção. Será que a gente tem que colocar alguns dispositivos de segurança? Esse idoso ele ainda sai de casa? Ah, então peraí, será que ele precisa de um relógio, de uma pulseira, que com alguma tecnologia de GPS que emite um sinal para a família, para que esse idoso seja monitorado de alguma forma, que ele tenha independência para ir no mercado, na padaria do bairro, manter essa atividade, mas ainda com segurança? Porque o movimento normalmente das famílias peraí, diagnóstico, vamos tirar tudo. Então, ele não pode mais dirigir, ele não pode mais sair sozinho, ele não pode mais nada, né? E essa retirada brusca das atividades desse idoso vai ter um impacto muito grande na vida dele, né? Então, alguns idosos em fase inicial, eles conseguem perceber o esquecimento deles, o que gera aí quadros depressivos também, né? Então, a gente vai ter que cuidar do humor desse idoso. A gente vai ter que cuidar para que ele não perca todas as atividades dele, para que a gente mantenha, mas que mantenha com um nível de segurança, né? A gente também tem que ser responsável. Então, a tecnologia, ela é uma grande aliada nossa para manter a funcionalidade. Hoje em dia, a gente tem relógios, pulseiras, telemonitoramento, a Alexa, né, está sendo super usada, o Google, para ajudar os idosos na manutenção dessas atividades. Então, é nisso que a gente vai fazer. A gente vai fazer ali um rastreamento daquele bairro, a gente vai fazer orientação para a comunidade, para as pessoas saberem que tem ali um idoso com declínio cognitivo que todo mundo precisa ficar atento, né? O dono da padaria, o caixa do supermercado, né? Então, é um trabalho completo, não é só sentar ali com o idoso e ficar treinando a memória dele. Nós vamos fazer isso? Vamos usar atividades cognitivas, jogos cognitivos? Iremos, mas também a gente vai pensar no contexto geral desse idoso em fase inicial, né? E orientação dessa família. Então, é esse o grande objetivo, a manutenção, que aí já é diferente de fases mais moderadas para avançadas da demência, né? De um Alzheimer, por exemplo. E Larissa, se você pudesse dar uma dica simples de uma adaptação que poderia ser feita, por exemplo, para trazer mais segurança e confiança tanto para a família como para o próprio maduro, né? Que você citou ali em relação à segurança da casa, né? Da moradia. Por exemplo, se você pudesse citar ali um exemplo para o pessoal entender, um exemplo simples de aumento da segurança, né? Nesses casos iniciais. O que você poderia citar para a gente? A gente vai olhar para tudo, né? Para o ambiente externo, né? Como que ele tem que estar seguro fora de casa. Mas também a gente pode pensar, como eu falei, nos dispositivos que o próprio idoso pode usar, como as pulseiras ou o próprio celular que emite um sinal de GPS e uma mensagem para a família. Né? Mas desde também coisas como calçado que seja, né, adequado para esse idoso. Né? Ele precisa ter um calçado adequado, ele precisa de um ambiente da casa que previna com que ele tenha quedas, né? A gente tem que pensar como que está a iluminação dessa casa. A gente tem que pensar como que está o banheiro, né? Como que está a acessibilidade. Então, a gente fala tanto de adaptações físicas, né, da casa, desse contexto, desse idoso, quanto adaptações que a gente pode inserir nele mesmo, né? Ou até da própria casa, sempre preservando, obviamente, né, a privacidade. Então, não é colocar ali um monte de câmera para ficar monitorando, né? Que a gente mantenha a privacidade, mas mantenha a segurança também. Então,
vai depender de cada um também. Por exemplo, tem idosos que têm alteração visual. E às vezes uma simples fita vermelha, né, que a gente coloca Já nos faz móveis diferença. faz diferença, né? Então, a gente tem um olhar muito clínico para essas questões e às vezes adaptações de baixo custo. Então, quando a gente fala de um robô para aspirar o pó para facilitar a vida desse idoso, pode ser ótimo, mas tem adaptações muito simples que podem ser feitas nessa casa também, né? Para manutenção Uhum. da funcionalidade. Então, é muito Diversas. amplo. Você citou, a gente está falando aqui dessa questão da doença de Alzheimer em estágio inicial, mas você citou um aspecto importante dessa adaptação, né, que o terapeuta ocupacional trabalha com essa parte da adaptação da moradia, para trazer mais conforto, confiança e segurança. Então, o terapeuta ocupacional, ele pode trabalhar também questões de prevenção de quedas, que vai evitar diversas consequências que a gente conhece. Então, assim, são dicas, talvez, que a gente possa já começar desde já. Então, a gente sair dessa live aqui já preparado e já sabendo como lidar com essas adaptações, que vão prevenir, né, tanto a segurança como confiança do próprio maduro em estar circulando pela sua própria moradia, como da família, que vai se sentir segura, né? Então, são adaptações, assim, o terapeuta ocupacional pode trabalhar também a prevenção de queda? Sim, claro. E até mesmo nesse treinamento, né, que todo mundo pensa que é só o fisioterapeuta que faz, mas do equilíbrio, né? São coisas que a gente vai perdendo com o passar do tempo, né? E a gente pode trabalhar o equilíbrio, só que dentro da ocupação. Então, esse é o nosso diferencial. Então, no banho, né? Como que é o equilíbrio num ambiente molhado, com sabão, e que às vezes não tem uma adaptação, não tem uma barra, não tem um antiderrapante, não tem nada adequado. A gente vai ter que treinar isso, a gente vai ter que fortalecer esse idoso, melhorar o equilíbrio, a coordenação, para que ele também mantenha, né? Então, não só de adaptações vive um TO, a gente também vai trabalhar nessa manutenção dessas habilidades físicas para que ele consiga fazer tudo sozinho. Porque hoje muito se fala sobre o age in place, que é o envelhecer em casa, envelhecer no lugar, né? Então a gente quer evitar com que esse idoso vá para uma instituição de longa permanência, né? Para uma clínica de idosos. A gente quer que ele permaneça em casa por mais tempo possível. Mas para isso, algumas intervenções vão precisar ser feitas, né? E Sim. aí é bem nisso que a gente vai atuar, porque, por exemplo, uma queda leva uma hospitalização, e a gente sabe que uma hospitalização para o idoso tem um impacto enorme, né? Então não é só a queda, não é só a fratura de fêmur. Dentro do hospital ele pode adquirir infecções, ele pode ter um declínio muito grande na funcionalidade, até mesmo levar à morte, né? Então, essa prevenção parece besteira, as pessoas falarem, é só colocar barra. Não, não é só colocar barra. Tem muita coisa envolvida nessa prevenção que a gente pode fazer, né? E prevenir outras questões que vêm aí de uma fratura, de uma hospitalização e tudo que vem desencadeando, né? Que a gente chama de uma cascata aí, né? Que vai acontecendo. Exatamente. E como isso vai impactando nessa funcionalidade. Impacta na funcionalidade, impacta na qualidade de vida e bem-estar. E ali tá, é um ciclo, né, como você falou, uma cascata, e que a gente pode evitar. Então, ali, tendo profissionais específicos e que sabe, né, como fazer, como colocar em prática, o quanto isso é importante para o maduro e para o seu familiar. Então, eu vejo essa questão da queda muito atrelada a outros tipos de doenças. Como você falou, hospitalização, e como isso vai fazendo com que a qualidade de vida vá ficando baixa, né? Então, é o que a gente não quer. A gente quer aumentar, potencializar a qualidade de vida e o bem-estar, para que a gente tenha uma maturidade com qualidade, né, e que viva ali no seu meio, como você falou, né?
viver no seu próprio lar. É uma questão que hoje muitas pessoas, né, levam como primeiro lugar também, né? E a gente vê o papel do terapeuta ocupacional também trabalhando com outros profissionais. Como esse trabalho do terapeuta ocupacional, ele é multi, né? Ele trabalha com diversos outros atrelados. Então, como que hoje é o seu papel ali, por exemplo, né, na sua vivência profissional, com outros profissionais, né? Como que o terapeuta ocupacional pode trabalhar num plano de cuidado, pensando ali num plano terapêutico para um paciente maduro, né? Que outros tipos de profissionais trabalham ali junto com o terapeuta ocupacional para essa melhora da independência e da autonomia? O primeiro profissional é o médico, né? Que é o que na maioria das vezes encaminha para a gente, né? Que, como você falou, a gente potencializa os efeitos de um tratamento farmacológico. Então, o médico vai ali passar o medicamento, seja ele para o Parkinson, para a demência, para o esquecimento, para o humor, e o terapeuta ocupacional vai vir com as atividades para potencializar, né, aquele remédio. Então, o tratamento ali em conjunto o tempo todo, né? Essa troca entre o profissional médico e o terapeuta ocupacional. Outro profissional que a gente trabalha junto é o fisioterapeuta, por conta da reabilitação, né? São duas profissões que nasceram juntas, fisioterapia e terapia ocupacional, no pós-guerra. Então, a gente atua na reabilitação, o físio focando mais nas questões de movimento e o TO focando na questão do retorno das atividades funcionais, nas atividades cotidianas desse idoso, né? E usando a ocupação como uma forma de reabilitar. O Uhum. fono, né? O fonoaudiólogo, eu falo que a gente também trabalha muito junto com o fonoaudiólogo. Por exemplo, uma adaptação para alimentação. Se por algum motivo eu perdi a capacidade de movimentar a minha mão, de coordenação, de força, se eu tenho um tremor e eu preciso me alimentar, levar a comida à boca, né? Eu preciso ter segurança nessa alimentação. Então, o terapeuta ocupacional vai realizar as adaptações, vai realizar os treinos de coordenação motora, né, de pinça fina, para que esse paciente retorne a fazer a alimentação sozinho, pentear o cabelo sozinho, se vestir. Mas ele precisa de outros profissionais ali em volta para ajudar a orientar cada atividade em específico, né? Então, é sempre muito junto. Né? O psicólogo nem se fala, as alterações comportamentais, as alterações emocionais que acontecem com o envelhecimento. Então, essa equipe multi, se todo mundo pudesse ter, né, seria o ideal. Né? Eu sei que não é possível, mas Uhum. é sempre um tratamento multidisciplinar, né? A gente vai ter que saber a hora de acionar cada um dessa equipe, mas pensando que todos são importantes. Uhum. E como a equipe, o trabalho de uma equipe multiprofissional vai trazer ali dignidade para esse maduro, para esse paciente. Então, envelhecer com dignidade, envelhecer com qualidade e ter essa autonomia e independência preservada é o que todos querem. Né? E eu vejo também muito que o trabalho multiprofissional traz diversos benefícios em diversas áreas. E eles atrelados, então, potencializam, né, muito mais essa questão da qualidade de vida. Né? A gente pensa também, você comentou ali da parte da fono, né? Então, que existe, por exemplo, uma dificuldade em relação a um paciente que tem dificuldade ali para se alimentar, né? O quanto que ali a parte de estar junto com outras pessoas se alimentando faz diferença para aquela pessoa. Então, o quanto estar junto numa refeição, num almoço em família, e muitas vezes tendo, né, essa dificuldade em se alimentar, um tremor, né, impede essa pessoa de estar junto socialmente, vai trazendo diversas outras consequências e diminuindo a funcionalidade e também a sua qualidade de vida. Então, eu queria que você comentasse rapidamente um pouquinho sobre essa questão da tecnologia assistiva, né, que fala que é essa questão de trazer equipamentos para tentar melhorar
a funcionalidade. Então, seja ela a funcionalidade de uma atividade como se alimentar, se vestir. Sim, a gente fala dessas adaptações, né? Que são as tecnologias que a gente vai inserir nesse cotidiano. Não necessariamente essas tecnologias elas vão ficar para sempre na vida do indivíduo, né? Inicialmente a gente tenta reabilitar da melhor forma possível para que a gente evite o uso dessas tecnologias. Mas elas vão ser necessárias por alguns motivos, né? Então, tem aqueles pacientes que vão usar por algum tempo, assim como, por exemplo, um andador. Ah, sofri uma queda, vou precisar de um andador para me reabilitar e depois, aos poucos, eu vou retirando. Né? Uma adaptação para me alimentar, porque eu não consigo segurar a colher. Então, eu preciso de um engrossador, de um adaptador. Então, à medida que eu vou me reabilitando, eu estou independente com aquela adaptação, mas a gente vai reabilitando e tirando aos poucos. Né? Já, por exemplo, tecnologias assistivas para idosos com demência, que são, né, questões crônicas e degenerativas, talvez ele vai precisar usar sempre essas tecnologias. Né? Uma tecnologia para uma pessoa usuária de cadeira de rodas, que é uma simples almofada, que não é simples assim, né? Mas uma almofada para prevenir lesões de pele. O terapeuta ocupacional pode indicar muito bem a melhor cadeira de rodas, a melhor almofada que é adequada para aquele indivíduo que vai fazer o uso daquela cadeira de rodas. Né? Então, tem pessoas que vão viver para sempre com esses dispositivos, mas são eles que vão possibilitar eles viverem em comunidade, né? Então, e serem independentes, que é isso o mais importante. Então, desde a da cadeira de rodas, o andador, um adaptador para alimentação, ou as tecnologias mais hard que a gente fala, né, como o uso de dispositivos de celular, lembretes, coisas simples como acionar lembrete de medicação, o calendário no celular, né? Então, hoje a gente tem muitos aplicativos que facilitam a vida, listas de compra que você pode ir inserindo. São coisas que a gente já faz uso, mas por que não o idoso não pode usar, né? Por que a gente não pode ensinar o idoso a usar o celular? Então, esse é um trabalho que eu faço também bastante com os idosos que eu atendo, que é essa inclusão digital. Eles estão aí, eles querem consumir, eles querem usar o Instagram, eles querem usar o Facebook, o WhatsApp, querem falar com os netos que moram fora do país, né? Isso é uma tecnologia, a gente não lembra dela, mas é uma tecnologia que pode ser uma grande ajuda no contexto dele, no dia a dia, né? Pegar um Uber se você não conseguir dirigir. Então, é um trabalho diário, né, nessa inserção de tecnologias. A gente pode pensar aí um montão delas. Perfeito. E eu acredito muito que a tecnologia, ela tá ali para a gente utilizar ela a nosso favor. Por que não utilizar ao favor dos maduros, de uma reabilitação, de fazer parte de um tratamento, né? Então, muito importante, achei essa fala bem assim, que a gente deve frisar muito, que é a inclusão digital. Então, hoje os maduros estão ali socialmente e digitalmente ativos. Então, é um aspecto também daquela questão do desejo, eles querem estar ali. Então, por que não ter um profissional para auxiliar no uso dessa tecnologia a favor dele no dia a dia, a favor da prevenção, a favor da promoção da saúde, do aumento do bem-estar, e é utilizar ela de uma forma adequada, né, para que ela seja ali um benefício. E, então, achei essa fala muito legal, foram dicas muito, assim, pertinentes para a realidade. A gente, acho que hoje a gente vai sair dessa live sabendo que não podemos ficar sem um terapeuta ocupacional no momento da nossa maturidade, no processo de envelhecimento. Então, o quanto o terapeuta ocupacional vai beneficiar o processo de envelhecimento como um todo. Então, assim, a gente sai hoje daqui vendo inúmeras possibilidades que o terapeuta ocupacional tem e inúmeros benefícios que ele pode trazer, como ajudar no resgate da funcionalidade, ajudar no aumento da autonomia e independência. Então, hoje a gente vai sair daqui já sabendo
que o terapeuta ocupacional faz, o momento certo para a gente postá-lo, e como que a gente pode mostrar isso para outras pessoas, como que a gente pode compartilhar essa informação também. Eu acho que o motivo da live também é esse, é a gente trazer informações de confiança, de segurança, para disseminar, para as pessoas conhecerem esse profissional tão importante e relevante na maturidade. Então, acho que E a gente vai chegando, num fim, já assim, uma tradução bem grande do que é o terapeuta ocupacional. Então, não se esqueçam dessa questão da autonomia, da independência, o quanto ela impacta na sua qualidade de vida. É isso, Bianca. Muito obrigada pela oportunidade de falar da minha profissão, que eu, né, sou suspeita que eu amo. Eu amo atuar com idosos, né? Assim, minha atuação é desde o hospital até a casa, clínica. Então, assim, onde tem idoso eu estou. E eu amo, né, trabalhar com o público maduro. Muito obrigada pela oportunidade. E qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me mandar mensagem. A gente que agradece a sua participação, a sua parceria com a Bem Te Quero, de estar agregando junto com outros profissionais, com o nosso time de profissionais da Bem Te Quero. Então, hoje foi uma live, assim, importantíssima e lotada de dicas. Então, assim, a live vai ficar salva para o pessoal rever várias vezes, anotar as dicas novamente, passar para outras pessoas e compartilharem, tá? E também acho importante a gente frisar aqui onde a gente encontra a Larissa lá na Bem Te Quero. Então, a Larissa lá na Bem Te Quero, ela tem o seu perfil, né? E a Larissa está nos nossos botões de solução. Então, vocês encontram, depois que sair aqui da live, já vai lá na Bem Te Quero para procurar saber um pouquinho mais de perto o trabalho da Larissa. Então, a gente encontra a Larissa no botãozinho de solução de quero melhorar a memória, também no botão quero mais autonomia e independência, e também no botão de organizar a rotina, né, que a gente viu hoje que a rotina ela está totalmente atrelada à autonomia, independência e funcionalidade. Então, gostaria de agradecer muito, Larissa. Achei que foi uma live super legal, muito leve. A gente trouxe dicas ali num bate-papo bem, bem legal para o pessoal entender e compreender a importância de um terapeuta ocupacional. Então, agradecer também sua participação com a gente na Bem Te Quero. Continue nos acompanhando para as novidades que estão por vir. Então, continue ali nas redes sociais, nos acompanhando na nossa plataforma. Né? E também, qualquer dúvida, é só entrar em contato aqui com a gente. E é isso, gente. Então, se a Larissa tiver mais alguma coisa para dizer, se vocês quiserem aproveitar esses últimos segundinhos para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade também. Eu acho que é isso. O pessoal agradeceu bastante as informações importantes que a Larissa trouxe aqui para gente. Eu quero agradecer também essa oportunidade de estar aqui hoje apresentando essa live. Para mim foi muito legal, uma experiência muito bacana. Espero voltar mais vezes. E a Larissa também, voltar mais vezes para a gente tratar de outros assuntos por aqui. Então é isso, pessoal. É isso aí. Até então, mais. tchau, Larissa. Obrigada a todo mundo que esteve presente. É isso, gente. Até mais. Um beijão.